diretamente da nossa matriz, da Assembleia de Deus Paulistana. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E esse podcast aqui vai mudar muito a sua mente, então segura aí que vai ser bênção. Nós estamos aqui com o pastor Charles Vitor. Ele é da Índia, ele vai contar um pouquinho do seu testemunho e também como que está sendo hoje, né, nessa vida odierna, ser missionário num mundo polarizado, num mundo que a gente está vendo aí bagunçado. E ele vai falar os desafios, né, de ser missionário, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você a focar no seu ministério. Se você tem o desejo de ser missionário, esse podcast é para você, e se você não é, venha conhecer um pouquinho sobre a missão no mundo. Está conosco também o Pedro, Dr. Pedro, que é lá de Embu das Artes, e ele vai estar traduzindo para nós e vai ser uma bênção. Amen. Pastor Charles, é Amen. sempre um prazer ter você aqui conosco. Thank you so much, Pastora, for opening this place for us to come. Yeah. Muito obrigado, pastora, por abrir este lugar para nós. What a privilege it is to be part of this podcast, you know. Que privilégio fazer parte desse podcast. 15 years ago, I came to know you through our dear friend Alcino in Spain. Há 15 anos atrás eu tive o prazer de conhecer vocês através do nosso amigo Alcino, na Espanha. And now here we are. E agora estamos aqui. So I thank God for relationships and partnerships. Yeah. Então eu agradeço a Deus por relacionamentos e parcerias. Amen. E a gente também se sente muito privilegiado com a sua presença aqui, viu, meu amigo? Amen. Muito obrigado. Então, gente, se você esteve aqui na nossa EBD, você pôde contemplar aí a pregação do nosso querido pastor Charles, mas hoje você vai conhecê-lo mais profundamente, vai ser uma bênção. Está conosco também um pouco atrasado, né, Eric? Mas tudo bem, a gente vai perdoar só dessa vez, tá bom? Strike 1. Brincadeira. Pelo meu atraso, não prometo não repetir. A sinceridade é uma coisa muito complicada, irmãos. A amizade, a sinceridade, mas vamos lá, vamos começar o nosso podcast, que vai ser uma bênção. Primeiro eu queria saber do Charles, como que é ser missionário hoje, num mundo polarizado, num mundo que é louco, cheio de internet, cheio de opiniões. Qual é o desafio, o maior desafio? It's very interesting you ask this question, because this is what many people are asking around the world. É muito interessante você fazer essa pergunta, porque isso é o que muitas pessoas estão perguntando ao redor do mundo. How could you be a missionary in the most polarized worldview? Como ser um missionário num mundo tão polarizado, com visões e opiniões tão polarizadas? I tell them the simple message what Jesus preached even when he lived here 2000 years ago. It was a very polarized world also. E eu digo sempre a mesma resposta. O que Jesus Cristo pregou, mesmo 2000 anos atrás, quando ele estava aqui, ele também pregou num mundo polarizado. The Greeks want Jesus to become a nice philosopher. Os gregos queriam que Jesus fosse um filósofo muito legal, muito importante. The Jews want him to teach him the Torah. E os judeus queriam que Jesus ensinasse a Torá. But Jesus said, I came here to bring life from the kingdom of God. Mas Jesus respondia, não, eu estou aqui para trazer vida do reino de Deus. So I believe even in the midst of the extreme polarization, what is exciting is to take the gospel of Jesus that was preached 2000 years ago. You keep going, you keep sharing, and you keep standing firm, and the results are automatic. Então o importante é se manter firme no mesmo evangelho que era pregado por Jesus, né, há 2000 anos atrás, e se manter firme e adiante, mesmo diante de um mundo polarizado. The gospel never changed. O evangelho nunca mudou. Jesus never changed. Jesus nunca mudou. World have changed. O mundo mudou. But the world is looking for something unchanging. Mas o mundo está buscando por uma coisa que é imutável. And I like what
G.K. Chesterton, one English writer, said many years ago. E eu gosto muito de uma coisa que um autor inglês escreveu, G.K. Chesterton. And he said, we don't want the church to move with the world. We want the church to move the world. Ele dizia, né, esse autor, nós não queremos uma igreja que se mova junto com o mundo, mas uma igreja que mova o mundo. And that's the message God has given to all of us, and we keep sharing around the world. It's a privilege. Então essa é a mensagem que Deus tem nos passado e que nós transmitimos ao redor do mundo. É um privilégio. Uau! A gente entendeu então que a mensagem, né, sempre vai ser a mesma, mas e os métodos ainda são os mesmos? Tem algum método diferente que a gente use hoje ou é o mesmo método de trazer as boas novas da mesma forma? It's very interesting because the method keep changing. Isso é interessante porque o método sempre vai mudar. There are message, medium, and method. MMM. Existe uma sigla MMM, que é método, meio And message. e a mensagem. Message is the same. A mensagem é a mesma. It never changes. Nunca muda. Methods changes. Os métodos mudam. Because in my country, the gospel came first century. Thomas came and preached the gospel. Porque no meu país, na Índia, o evangelho chegou no primeiro século. O apóstolo Tomé pregou o evangelho lá. And then recent ones like William Carey, they came, preached the gospel. In the, 300 years ago, yeah. E depois, 300 anos depois, outros vieram e pregaram também o evangelho lá. And they came in a different method to preach the gospel. E eles apresentavam outra metodologia para pregar o Today, we evangelho. cannot use the same method Hoje nós não podemos usar o mesmo método, because that method is very outdated. porque aquele método já está muito ultrapassado. And the medium on which they shared the gospel was different. Today, the medium this is the medium, social media. Sim, e o meio em que eles estavam transmitindo o evangelho era diferente do de hoje. Hoje o meio é esse, né? As redes sociais, temos So, outros meios. The medium may change, Então o meio pode mudar, method may change, a metodologia pode mudar, message is the same. mas a mensagem é sempre a mesma. And when we keep that, it's okay. But if we change the method, if we change the message, then is the problem. Agora, se a gente muda a mensagem, é aí que está o problema. Eu achei muito interessante isso que você falou, porque em que pese a gente tenha a mesma mensagem, a metodologia diferente, eu posso estar enganada, mas parece que hoje é um pouquinho mais difícil por conta que você tem muitas pessoas disputando a atenção. Então, da mesma forma que a gente está entregando o evangelho, a gente tem um evangelho, muitas vezes, vou falar aqui em público, porque nós estamos aqui debatendo, mas às vezes muitos trazem um evangelho falso, que acaba atraindo atenção, pornografia, que acaba atraindo atenção, e como que o evangelho faz para disputar com esse monte de distrações, vamos dizer assim? Very, very true. This is a profound question because the Bible says in Daniel, A Bíblia diz, isso é uma questão muito interessante, porque a Bíblia vai dizer em the Daniel medium right now we use is called the prince of the air. que no nosso meio agora o que governa é a palavra diz que é o príncipe do ar, né, dos ares, a potestade dos ares. So, like you said, everything wants attention. Então tudo você percebe, tudo quer atenção, atrair atenção. You tudo. take Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, everything. Everyone wants your attention. Então todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, tudo quer For sua example, atenção. from clothes, from shopping, Desde from roupas, soap compras, to food, sex, comida, whatever. sexo, In tudo the que midst seja. of it, No meio disso, people like us, we are trying to preach the gospel,
pessoas como nós estão tentando, no meio de tudo isso, pregar o And evangelho then também. false prophets and false ministries also coming in. E aí tem nesse meio também falsos profetas, falsos ministérios também disputando essa atenção. But I believe this one thing. Mas eu acredito numa coisa. When we do not change the message and be firm and in love, share the gospel, we plant the seeds and God will bring the result. Agora, mas eu acredito em uma coisa. Quando nós não mudamos a mensagem, mas mantemos com amor, em verdade, né, plantando a semente, vai ter resultados. What Deus faz ter resultados. Sometimes what people do is like church podcasts like this, we want to become cool and cute. We try to copy the world. Às vezes, por exemplo, em podcasts como esse, a gente tenta ser legal, copiar o mundo, né? Like there was one guy you used to make podcast with a cigar, Havia um homem, um rapaz que fazia um podcast com cigarro, por So, exemplo. Christians like, what to do? Let's try to copy something. It's not going to work. Então, os cristãos olham, se deparam com isso e falam, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso? Não vai funcionar, né? I still believe that Peter stood up on the day of Pentecost. He preached the gospel. Thousands of people came to know Jesus. We don't need the external gimmicks to bring the gospel. Jesus is all sufficient. All sufficient. Então, assim como Pedro, né, no dia de Pentecostes, se levantou, pregou o evangelho e milhares se renderam a Cristo, a gente, da mesma forma hoje, nós não precisamos de subterfúgios para pregar o evangelho. Pregue e Jesus vai fazer, né, acontecer. Amen. Mas aqui é a Assembleia de Deus Paulistana, aqui a gente é raiz, a gente gosta de ouvir a palavra mesmo, a gente não tem firula, a gente usa aqui a tecnologia ao nosso favor, mas a mensagem é a mesma. Amen. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, qual o povo que você já pregou que mais te abraçou, que você se sentiu mais acolhido? I should say Brazilian people. Eu devo dizer que são os brasileiros They mesmo. call me baiano. Eles me chamam de baiano. They call me café con choice. leche, or they call Eles me me, chamam de café com leite. or dulce de leche. O doce de leite. And você parece baiano. They say, I don't know. Yeah, I personally think Brazil is one of the countries that is eager to receive the gospel. I'll tell you one story. Eu, pessoalmente, acredito que o Brasil é um país que tem ânsia de receber o evangelho. E eu vou te contar uma história. 2005, I was in Amazon. Em 2005, eu estava na Amazônia, I was preaching the gospel. eu estava pregando o evangelho, I was in Belém, estava em Belém. and then I went very the frontier of the Amazon, Então eu fui até a fronteira com a Amazônia. A small church, Fui numa igreja bem maybe pequena. at the back of our stadium. That's the church. Talvez uma igreja aqui do tamanho With da the nossa parte de trás. Assemblies of God Church. Também era uma Assembleia de Deus. And it was made out of coconut leaves, O teto era feito com folhas de coco, Maybe coberto com 20, folhas de 25 coco. people in the church. Talvez 25 pessoas na igreja. And preach the gospel, come out. We don't even have a road to come out. It's just like a ditch, and there are 2 wooden logs on the top of it you have to cross. Então a gente saiu daquela igreja, não tinha nem asfalto, não tinha nem rua. A gente passava por um dique, né, uma vala, e tinha que atravessar por meio de troncos de árvores para sair da igreja. And one lady, 80-year-old lady, E uma mulher então chegou até mim, uma She mulher de said, 80 anos. I can't send you empty-handed. You are the first foreign missionary in my church. E aí ela disse para mim, eu não posso te mandar embora com as mãos vazias. Você é o primeiro missionário estrangeiro na nossa igreja. And she gave in my hand a small offering, 5 reais. Ela me deu na minha mão, ela me entregou
oferta pequena de R$ 5. You came all the way to preach the gospel, but this is what we can give you. We bless you. Ela disse: você veio de toda essa distância pregar o evangelho, mas isso é tudo que nós temos para te dar. So why I'm telling you this, not because the podcast is happening in Brazil or anything. I'm telling you, there is something about hungry for the Lord is there in this nation. But we need more. Sim. E por que eu estou falando isso para vocês? Não porque nosso podcast é no Brasil, mas porque há algo relacionado a essa fome da palavra de Deus no Brasil que torna essa nação tão receptiva ao evangelho. Amen. Amém. E ao contrário, já teve alguma nação que você saiu um pouco frustrado porque não conseguiu pregar, ou as pessoas não receberam, ou te trataram muito mal, ou ninguém aceitou Jesus, alguma coisa assim? Oh, it's frustrating. Yeah, a place contrary. Uh-huh. Did not receive you well, you couldn't preach. Yeah. preach There are a well. lot of places that I Muitos cannot lugares. tell because of security reasons. Ok, Não posso ok. But mencionar every por questões de time segurança. when I get frustrated, Mas todas as vezes que eu fico frustrado, last month I needed to. Pedro was there. I was about to go to one country. He knows that, and I will not mention. It's a covered nation. last month, When you were there, yeah. I was going to one nation, então aconteceu, né? Também meses atrás, eu precisei ir para uma nação. Não vou mencionar o nome da nação. E quando eu cheguei nessa nação, viajei para lá. and before I arrived, 2 days or 3 days before, the government made a rule that no foreigner can come and preach any gospel. So Antes de eu the chegar, church all shut down. pouco tempo antes de eu chegar, o país tinha emitido um decreto impedindo qualquer missionário de pregar o evangelho. Então tudo foi fechado, todas as All portas I foram could fechadas. do was to meet with people like this, pray with them, have some coffee, and come back. Tudo que eu pude fazer foi me encontrar com pessoas, comer alguma coisa, tomar um café, But- pregar, orar e já sair, But já voltar. one thing I want to tell you, every time when we face rejection, there is nobody else faced better rejection than Noah. Noah preached for 120 years. Nobody received his gospel. 120 Yeah, or 30. 120, something like that. Yeah. Então, toda vez que eu recebo, não é legal ser rejeitado, mas toda vez que eu sofro rejeição, eu me lembro que Noé pregou por mais de 100 anos e ninguém foi mais rejeitado do que Noé, né? Yeah. I always ask the Lord one thing. E uma vez eu pedi para Deus uma coisa. God, give them the sensitive heart to receive your word, Eu pedi, Deus, me dê um coração sensível para receber a tua palavra. And if you go to England, the gospel is the revival is happening now, and it's beautiful. I was there in June. It's beautiful to witness what the Lord is doing there. England. Mm. Então, por exemplo, se você for na Inglaterra, existe um avivamento acontecendo Uau. lá agora também. E é algo lindo de se ver. É muito bonito ver o que Deus está fazendo lá. Like Spain, where my wife come from, Na Espanha, de onde a minha esposa vem, it used to be called the graveyard of missions. a Espanha costumava ser chamada de cemitério de missionários. Today we see a great revival in Spain. E hoje nós também vemos um grande avivamento na Espanha. Nepal, last month I was in Nepal. Nepal, onde eu estive no mês passado, Completely shut down for the gospel. Today, revival in every city in Nepal. no Nepal antes era totalmente fechado ao evangelho, e hoje todos os lugares têm a possibilidade de pregação do evangelho. We need to keep knocking, keep seeking, keep asking the Lord. Precisamos continuar batendo, continuar buscando a Deus, e And- Ele, fará. And not give up. E não desistir. Amen. Eu fico muito feliz de saber que na Inglaterra a gente tem aí um avivamento, porque quando eu fui para a Inglaterra, eu senti uma espécie de uma frieza espiritual,
algumas igrejas fechadas há muito tempo, que viraram cinemas ou academias. E agora, saber desse avivamento, e o meu coração naquela época ficou triste, porque a gente tem grandes avivalistas, né, do século, acho que no caso agora retrasado, né, no século retrasado, como Moody, John Wesley, Yeah. pessoas que falavam, né, dizem que quando John Wesley ele entrava numa cidade e saía de lá, alguém perguntava, ué, cadê o bordel daqui, cadê o bar? Eu falei, não, John Wesley passou por aqui. Ou seja, era um lugar que recebia o evangelho. E da última vez eu me senti frustrada por conta disso. E saber que está tendo um avivamento lá alegra o meu coração. It's very interesting. The revival that we see in Europe generally right now, it's mind-blowing, you know. É interessante porque o avivamento que nós estamos vendo agora na Europa é Uau. assim, é incrível. Because these nations once preached the gospel and God started blessing them, then they forgot who their God was, you know. Porque essas nações foram as que começaram, as pioneiras na pregação do evangelho, e Deus abençoou essas nações e depois eles se esqueceram, And then né, de quem Deus era para eles. and then Wow. they took very selfish desires, you know, fall into all sorts of LGBT and everything, you know. E então eles acabaram caindo em vários desejos egoístas, em desejos LGBT, então And then opened the doors for other religions to come in. Então abriram também, né, as portas para que outras religiões pudessem And, entrar e se and estabelecer. those nations and those religions growing, these people are looking and asking, what's happening to our country? E agora, depois que essas religiões entraram e tal, elas começaram a crescer e se multiplicar e as pessoas começaram a se perguntar o que está acontecendo com os nossos And it was países. like a shock, you know. Foi What como happened? choque. What did I do? O que How this aconteceu? happened, you know? O que aconteceu? O que eu faço? Como isso How chegou come, nesse ponto? how come my churches are bought by other religious group and turned into something else? That's not church. Como que a igreja estava começando a ser comprada por outros grupos religiosos, sendo transformadas em outras coisas. E aí as pessoas se perguntando, né? Como And isso they chegou started nesse ponto? praying, repenting. The Lord is bringing back, you know. Então aí eles começaram a se arrepender, voltar, né, à primeira I prática e believe tudo this. começou a I, renascer. be- I believe this, Pastora. The third great awakening is coming. Eu acredito nisso, pastora, que um terceiro grande despertar está acontecendo. Eu creio. Eu Amen. creio nisso de forma bem forte. E você falou uma palavra, Charlie, que eu acho que resume o que aconteceu na Europa mesmo, que é Yeah. o esquecimento. Eles se esqueceram. Yeah. Foi a palavra ideal, porque ela tinha Martinho Lutero estava lá, né? A gente vê também quando eu estive na Suíça, onde João Calvino, né, nasceu, Yeah. e as igrejas todas eram museu, não tinha igreja para você Yeah. congregar. Yeah. E eu fiquei pensando, eu até falei para minha filha, como que a gente para aqui e pensa João Calvino pregando, tal, as pessoas se rendendo, e agora a gente vê isso, é muito triste, né? It is very sad, actually. Yeah. É muito triste mesmo, sim. E eu tenho um receio no meu Yeah. coração de acontecer isso com o Brasil. Yeah. Yeah. If there are, that's a very good thing you said, because it can happen to Brazil here. If church is focused on building the church and not building the people. Isso é algo muito interessante que você disse e é perigoso sim acontecer no Brasil. Porque aqui no Brasil eu percebo que as igrejas estão muito focadas em construir e edificar a igreja e não edificar pessoas às vezes. Uau. Isso é muito And that's what happened in European countries. E isso que aconteceu nos They países started europeus. building the church and building their structures, their positions, their titles, and they were defensive for themselves and they didn't care for the people. Então o que aconteceu lá na Europa foi isso, eles começaram a criar
a estrutura da igreja, os prédios e também estruturas internas, cargos, posições, e ficaram tão defensivos com eles mesmos que acabaram esquecendo das pessoas. And the people come inside and they're like, I'm here and you are to help me, but you are only protecting yourself. And then they start leaving. E aí That can happen here if we don't watch out. E as pessoas começavam a entrar na igreja e se perguntar: esse lugar deveria ser um lugar para me acolher, para me ajudar, e vocês, na verdade, estão preocupados em se defender a vocês mesmos, né? Então, como que elas começavam a ir embora depois disso, as pessoas? One of my friends said this. The Catholic Church only took care of themselves. People came out. Assemblies of God became strong in Brazil. Então, eu tenho um amigo que me disse uma vez que quando a Igreja Católica começou a cuidar só de si mesma e da sua própria organização, as pessoas começaram a ir embora e as Assembleias de Deus começaram a crescer de forma absurda. If Assemblies of God does not take care of the people, it will be repeating the Catholic Church again. Se as Assembleias de Deus deixarem de cuidar das pessoas, elas vão passar a ser como as igrejas católicas. Vão acabar se perdendo nesse caminho, né? Então, irmãos, a gente tem que olhar para a história da Europa e olhar para nós para a gente não cometer os mesmos erros, porque a história é isso, né? Você aprender com os erros do passado. E ainda sobre a Espanha, primeiro eu quero mandar um abraço para o nosso pastor Alcina, nossa pastora Marli, lá na Espanha. E o Eric já morou na Espanha. Na época que você morou, já tinha esse avivamento que ele está falando ou era diferente? Eu acho que estava bem no começo desse despertar aí lá na Europa. Eu tenho a impressão de, naquela ocasião, os crentes ainda estarem meio perdidos por lá. E conversando com os amigos que tenho lá hoje, eles me falam que a igreja está mais viva, mais animada nesse aspecto. E eles vivem uma nova fase, de fato. Você tem alguma pergunta para fazer para o Charlie? Eu conversei com o Pedro do tempo que ele teve lá, e ele me falou que na igreja que o senhor pastoreia tem muitos jovens, estudantes e tudo mais. Eu gostaria de entender o que o senhor faz. E aí a gente falou de métodos. Qual é o método, qual é a forma que o senhor utiliza para ter esses jovens? Tratando-se especificamente do país, porque a gente sabe que a Índia não é um país cristão na sua totalidade. India, by population itself, they say 65% of Indian population is under the age of 29. Olha, a Índia, por si só, ela já é um país muito populoso e tem uma população de aproximadamente 65% que já são abaixo de 29 anos. So the Lord said to us, most of them are Gen Zs. You can't do it in the previous method. You know? Então Deus falou conosco lá, né, que muitos dos nossos membros seriam da geração Z e que nós não poderíamos continuar trabalhando como antes. For Gen Zs, the respect for authority does not come from title. Para a geração Z, o respeito por autoridades não vem do título. If you tell the Gen Z, I'm the pastor, I'm the president, they're like, whatever. Se você falar para alguém da geração Z, eu sou o pastor, eu sou o presidente, eles vão falar, tanto faz, não It doesn't importa. make any sense for me. Não faz nenhum sentido para mim. But if I say, hey, I'm a pastor, I open up my home for you to come, we will eat, we will talk, and they see me serving, the respect and authority grows. Mas se eles virem, se eu chegar neles e falar, oi, eu sou um pastor, vem para minha casa, nós vamos servir algo para comer, e aí você senta com eles na mesa, reparte a comida, eles veem você fazendo isso, o respeito começa a crescer e eles começam a Then te they open up their valorizar. heart. That's what the Lord has been teaching us. You know, church happens only 1.5 hours, 2 hours. The church happens only 1.5 hours, 2 hours every week. You know? Então, por exemplo, lá os cultos duram só 1 hora e meia, por exemplo.
But most of the church happens outside the church meeting. Mas muito do trabalho da igreja acontece fora das quatro paredes. We bring people inside our home, we cook meals. Pedro was there. Então, nós fazemos outras coisas também. Nós trazemos pessoas para dentro da nossa casa, nós cozinhamos para eles, nós fazemos trabalhos externos. Né? We hang out in coffee shops. Nós we talk, nos encontramos we em pray. cafeterias, nós conversamos, oramos. We come to their level and Nós- reach out to them. you know. Nós alcançamos o nível que eles estão para trazê-los, né? And then the Lord opened doors. They start opening up. Holy Spirit convicts Wow. them. It's beautiful. E assim o Senhor abre portas, né? O Espírito Santo começa a trabalhar e convencê-los, né? Yeah. It's a little bit of hard work. É um trabalho duro, é difícil, Because Gen Zs, they tend to be focused on themselves. porque o pessoal da geração Z costuma ser muito focado em si mesmo. No, no. Eu tô aqui só como tradutor. Agora, pastor Charles, eu sei que em algum momento o senhor vai em países que, como já foi dito aqui, que são proibidos, que a pregação do evangelho ela é proibida. Não se pode pregar. Em alguns deles, eu acredito até que há a possibilidade de perder a própria vida, se for pego pregando o evangelho de Jesus. Como fica o seu coração em dois aspectos? No primeiro, deixando sua família. E no segundo, sabendo que o senhor está sendo útil, mas correndo um risco iminente de vida. Yeah. Recently, the Lord took me to Ukraine. Recentemente, o Senhor me levou até a Ucrânia. And it was not very exciting trip, you know. Não foi uma viagem tão estimulante, assim. I had to fly to Germany, take a train to Hungary via Austria, and then take another train to go to Ukraine because no flights go to Ukraine. Eu tive que pegar um avião até a Alemanha, depois um trem até a Hungria, que passava pela Áustria, e depois pegar um outro trem até To Ukraine. para a própria Ucrânia. When I arrived there, the pastor who arranged this thing, he said, "Oh, you are young. You need to pray because the Ukrainians don't have soldiers. They can take young people like you and put them in the military to fight against Russia." Quando ele chegou lá, o pastor chegou nele e falou assim: "Nossa, você é jovem, você precisa orar, porque aqui o governo ele está pegando até jovens estrangeiros e colocando no exército para lutar contra a Rússia." And what do you do? E o que você faz nesse cenário? I'm like, no, I'm not young. I'm old. Eu Manda fiquei o tipo, Eric, manda o Eric. Eu pra fiquei lá, tipo- manda o Pedro. não, Por que eu? ele falou, né? Ele falou assim: "Não, eu sou And velho, eu it's sou true. velho." You go into that village, I see old people and no men and young boys. That's it. E é assim, Uau. ele chega em alguns vilarejos lá na Ucrânia e vê pessoas idosas, homens muito jovens e nenhum homem mais, zero, Now, porque I have todos to foram pra I guerra. have to make a decision on the border crossing. aí eu tive que fazer uma decisão no momento de cruzar a fronteira. What do I do? O que eu faço? I don't want to fight Eu for não Ukraine. quero lutar pela Ucrânia. You know, I have my beautiful wife and 3 children. I want to grow old with them, preach the gospel. You know, Eu but what do tenho you uma do? linda esposa e 3 filhos. Eu não quero ficar sem eles. Eu quero pregar o evangelho. O que eu faço? But the promise of God is this: He led me this far. He will finish what He started in me. Mas a promessa de Deus é essa. Ele me trouxe até aqui, tão longe. Ele vai cumprir o que ele me prometeu. So, it's a step of faith. You know, sometimes it's challenging, scary, freaky. You Então é know, um passo de fé. Às Yeah. vezes é assustador, é muito louco, mas é um passo Yeah. de fé. but yeah. E eu sei que tratando-se principalmente de família, deve ser, o coração deve ficar apertado por deixá-los. Yeah. Mas e quando
E quando o senhor sabe de resultados de salvação de almas, ou de fato de estar vivendo ali a promessa de Deus nesse momento da pregação do evangelho, Yeah. o senhor sente que de fato vale a pena ter deixado tudo que ficou para I trás? didn't understand the full question. Say again. You are not audible. Yeah, I know it's hard when you leave your family, but when you get to know about salvation of souls, Yeah. the places you go to, Yeah. do you think it's worth it? Oh, it's absolutely, absolutely. Absolutamente. That's the greatest joy. And I believe this. I was telling Pedro, I was telling Pedro, make sure you marry a girl that has a correct calling in your life, who understands your calling in your life. If I didn't marry Eunice, I would have not been able to do any of this. You know? Sim. Yeah. Ele diz que ele fica muito feliz, absolutamente feliz, e que ele falou até pro Pedro, que sou eu, ele falou, olha, case-se com uma mulher que entenda o seu propósito, que tenha esse mesmo propósito, para que você não fique frustrado. Porque se eu não tivesse casado com a Eunice, que é a minha esposa, eu jamais poderia ter feito nada disso do que eu fiz. She comes from a first world nation. She's a nurse. She makes a lot. She had made a lot of money. She used to live in a nice place. And then Jesus told her, marry this guy and go to India Ela, and live in a bush. Uau! You know? Yeah. ela é uma mulher de um país de primeiro mundo, é uma enfermeira, estudou, ganhava muito bem, muito dinheiro, tinha uma vida confortável na Espanha. E aí vem um homem da Índia e Deus manda ela casar com ele e de repente ela tem que se mudar para a Índia e passar a viver uma vida completamente diferente. So it's always important that your partner in life is with you in this process. You know? Então é sempre muito importante que o seu parceiro de vida esteja com você nesse processo também. And I believe the Lord will open doors, you know, like. E eu acredito que Deus vai abrir as portas. And I have seen so many stories like that. It will be very difficult spiritual warfare, but once you arrive there, boom, you see so many miracles, breakthroughs, you know, and we know why the resistance. Sim, eu já ouvi muitas histórias assim. A gente enfrenta resistência espiritual, luta espiritual, batalhas espirituais, mas aí quando a gente chega no lugar que a gente precisava chegar, aí, boom, coisas acontecem, milagres, manifestações da glória de Deus. Ele faz acontecer. And we just hear God, walk in humility, and do what He called us to do, and the rest is up to Him, you know. A gente só tem que ouvir a voz de Deus, andar em humildade, fazer o que Ele mandou a gente fazer e o resto é com Ele. Yeah. Eu estou achando muito interessante essa conversa aqui, porque a gente está falando de chamado. O quanto o chamado é importante Yeah. para o mundo, né? Para a missão. E o quanto é importante você ter pessoas com você, no caso, o seu parceiro, o seu cônjuge, né? No caso, ou até amigos e pessoas que estejam no mesmo propósito que você. Você tem que se juntar, né? Porque o chamado ele é muito forte. Eu percebo assim, no caso, eu amo igreja, meu marido ama igreja, então tá tudo certo. Aí meus filhos acabaram amando a igreja e tá tudo certo. Mas eu fico imaginando realmente, se você tem essa chamada e de repente você está com uma pessoa, você casa com uma pessoa que quer uma estabilidade de vida, que quer ganhar dinheiro, que quer morar na mesma cidade por muito tempo, quer que os filhos cresçam no mesmo lugar. Então, eu percebo que eu faço uma associação que o missionário ele é tipo um diplomata. A cada 5 anos ele está num lugar e é o estilo de vida daquela família, né? Passa a ser o estilo de vida daquela família, que é uma família que vai pregar o evangelho, né? Onde Deus vai enviar. Exatamente, ao redor do mundo, né? E é um chamado da pessoa, mas que acaba sendo o chamado da família. E por isso que ela tem que ter certeza disso, né? De que Deus o chamou. Yeah. I believe, Pastora, I am not only a missionary. Eunice and me are not only missionaries.
Me, Eunice, Isaac, Asha, Ruby Grace, all of them are missionaries. Calling of God is not on one person, it's on the whole family. Eu acredito nisso, pastora, também. Yeah. Não sou só eu missionário, nem só a Eunice, o Isaac, a Asha, a Ruby Grace, o nome da terceira filha dele. Todos nós somos missionários em conjunto e andamos no mesmo propósito. You know, I may be traveling, but she's also behind the scenes doing all those things. We work as a unit. We have to see like that, you know. Eu posso estar aqui viajando, mas ela está lá nos bastidores, cuidando dos nossos filhos e fazendo todas as coisas lá. Então a gente precisa andar em unidade e para que tudo aconteça. Unidade de propósito. Calling will be always the same, but career will change, you know. Career. O chamado, ele é sempre o mesmo. A carreira, ela muda, mas o chamado é sempre o mesmo. As Today- funções, As né? funções mudam. Today, you may be working in advocates as a law firm. Tomorrow, you may leave the job and come to India as a missionary. I don't know. Uau! Na carreira, Fiquei tentada agora, gente. Fiquei muito tentada. Arrepiou aqui. que ele falou que na carreira você pode, por exemplo, estar trabalhando agora como advogada, mas amanhã sair do emprego e ir para a Índia se tornar uma missionária. You know, but the calling is the same. We are wherever we go, we worship God, we preach the gospel, we love people, and we never give up. Yeah. O chamado é o mesmo, então a gente vai pregar o evangelho, nós não abandonamos a Deus, buscamos a sua presença e o resto ele faz. E você sente que o mundo está um pouquinho mudado de quando você começou, no sentido de... eu percebo isso mais nas redes sociais e também aqui no Brasil, quando a gente vai em algum lugar, que as pessoas estão um pouco aversas ao cristianismo. Eu penso, de repente, você está num lugar público e a pessoa começa a orar e aí as pessoas começam a olhar esquisito, gente que acha que tem, às vezes, um pouco de raiva do cristianismo. Você sente isso em outros locais? Yeah. Uma espécie de mente de anticristo, sei lá. For example, is preaching in public, you see people are always so angry at the gospel, Yeah. at the person. It's some kind of spirit of the Antichrist. Vou Yeah. perguntando, tá? Yeah. I believe, this is my opinion. Yeah. I believe that's true, partly it's Antichrist, aversion is there. But sometimes we need to ask the Lord, what is the method to reach this current generation? My grandfather, somebody preached on the corner of the street. That's how my grandfather received the gospel. This generation, they don't want to. They have a different way of receiving. They want to know, before you preach the gospel to me, do you know what I'm going through? Então, o que ele quis dizer é que, sim, parte é decorrente da ação do espírito do anticristo, mas também tem a ver com a forma que o mundo está, muita coisa mudou. Por exemplo, o avô dele foi alcançado pelo evangelho porque alguém estava pregando numa esquina, na rua. Mas hoje em dia não dá, as pessoas não querem mais isso, elas precisam elas não funcionam mais assim, elas querem que você... Antes de você pregar o evangelho, elas te perguntam: você sabe pelo que eu estou passando? So the world now is looking at, you say Jesus loves you, but why don't you show that love that Jesus loves in practical way? Let me see it. That's what the world is looking at. Então o mundo está olhando para isso. Você fala, Jesus te ama, mas me mostra na prática que o amor de Jesus me permita ver esse amor na prática. We go to the streets. Pedro was with us. Every week we take food, go give to the people in need. We share the gospel. And once when you meet them where they are at, their hearts are open. You know, and I think church needs to
learn to ask the Holy Spirit how to take the gospel in creative ways to serve the people. Ele fala que a igreja precisa perguntar para o Espírito Santo como inovar, mudar, né, os métodos de pregação do Evangelho para alcançar as pessoas, porque, por exemplo, na Índia, ele fala que o Pedro esteve lá e ele viu, eles saem na rua, eles levam comida para as pessoas, eles dão as comidas na rua para as pessoas e fazem aquilo com frequência. E depois, quando eles vão pregar o Evangelho, a pessoa já está com o coração aberto, porque ela já recebeu ali, ela conhece O amor, o né? amor Yeah. na prática, né? Love has to be demonstrated not only by words but through action. O amor precisa ser demonstrado, não apenas por palavras, mas por ações também. The people will then open up. Will open up. E aí, por fim, a pessoa vai se abrir. Yeah. E aí, então, talvez o que, com base naquilo que a gente está falando, na percepção que o senhor tem em relação a todos os países, inclusive o Brasil, falta-nos um pouco de demonstração, de ação, porque a gente prega. O Brasil é um país que já ouviu a pregação do Evangelho e ouve todos os dias. Nós temos diversas igrejas. Talvez o que nos falte de fato seja essa ação de mostrar para as pessoas que é além das palavras. Tem gestos, tem o amor de Deus envolvido nisso com a nossa vida de fato. The last one. Yeah. I believe the church has to have what Jesus' mission. We need to have every church. I always tell, even in Papa's house, we are not so big like this, but we tell this: we have to do what Jesus did. These 5 things. Sim, eu sempre digo isso na minha igreja, que se chama Papa's House, né, a casa do papai, que nós precisamos fazer o que Jesus fez, que são essas 5 coisas. He preached, Ele pregou, so we have to preach. então nós temos que pregar. He taught, Ele conversou, we have to have a discipleship. nós precisamos ter uma discipulado. He prayed. Ele orou. So prayer is important. We not only teach them, but we lead them by example. Então, a oração é importante. Nós não apenas ensinamos a orar, mas também precisamos orar como exemplo. And he healed, E ele curava. and which means it's physical healing, emotional healing. Ele curava, então significa cura emocional, cura So he física. preached. What was the second one? He taught. He prayed. He healed, but also he ministered to people. Então ele fazia tudo isso e aí também ministrava para as pessoas. In front of Lazarus' dead body, he was crying. Na frente, por exemplo, do corpo de Lázaro, ele estava chorando. He knows he's going to raise him up. Ele sabia que ia ressuscitar ele. He Mas stand in front of Jerusalem and he's saying, "Oh Jerusalem," and he cries. ele ficou na frente, se colocou na frente de Jerusalém e disse: "Ó Jerusalém", e chorou. I believe most of the churches are very good in the first 2 or 3 parts, Ele acredita que as igrejas são muito boas nas primeiras 2 ou 3 coisas, But we forgot to minister. mas nos esquecemos de realmente ministrar. Somebody who is burnt out, for example, they are working, they are burnt out. They don't need another boom, smack in the head, word of the Lord, Alguém, por exemplo, que está passando por um processo de burnout, ela não precisa levar mais na cabeça, assim, uma bomba na cabeça para resolver. Ela precisa ser acolhida. Like a ministry. It's a ministry of Precisa presence. ser ministrada pela presença. Have some time, because the church don't have time these days. Mas a igreja não tem tempo hoje em dia. The last one takes a lot of time. O último requisito, ele toma muito tempo. Preaching, we preach 1 hour, gloria a Dios, out, people. Discipleship, come, Sundays, go, Prayer, come on Saturday, vigil, go. Healing, yeah, I will do this for you. But ministry, carrying them. You came to visit me when I was in the prison.
When I was naked, you came and clothed me. When I was hungry, you fed me. When I was thirsty, you gave me water. That's ministry. Ele falou que as primeiras coisas, pregar, a gente consegue fazer muito bem. A gente vem aqui, prega 1 hora, orar, a gente vem no sábado, prega, discipulado, a gente vem, faz, ensina, né? O ensino. Mas ministrar, que é cuidar da pessoa, isso demanda tempo. Chorar com os que choram, né? E aí ele cita aquele verso: quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu estava com sede, me deu de beber água. Quando estava com fome. Quando eu estava com fome, né? Me deu de comer. É isso, a parte de ministrar, que demanda muito tempo. I don't know, Pastor Eric, in Brazil, but this is the reason why even pastors are burnt out in India. Isso Aqui no Brasil tem muitos. Sim. E para o pessoal entender, eu acredito que aqui no Brasil isso é o motivo, inclusive, de muitos pastores estarem passando por burnout, né? Muito estresse. Queimado. Eu estou achando muito interessante essa conversa que nós estamos tendo aqui, que são coisas que a gente, em primeiro lugar, eu vejo que o método é o método de Cristo. Vai ser, apesar da mensagem ser de Cristo, a gente tem um método também de Cristo, que às vezes talvez a igreja tenha abandonado alguma dessas dessas 5 coisas, mas eu também estou vendo uma coisa que está alegrando o meu coração, é que ao longo desse ano, o pastor Eliseu, o pastor Eri, eles vêm numa pegada de trazer a igreja simples com sinais da igreja verdadeira. E o pastor Eliseu até ministra sobre isso, e ele diz que tem festa demais, tem coisa demais, tem tradição demais, tem congresso demais, tem evento demais, e a gente está deixando algumas coisas para trás. E o que a gente vem conversando aqui é algo que não aconteceu só na Assembleia de Deus aqui paulistana, mas esse despertamento está acontecendo no mundo inteiro, eu acho, né, Eric? Eu acredito que Deus esteja levantando, de fato, uma igreja para os últimos minutos. Eu acredito que Deus esteja despertando essa igreja para os últimos minutos. Então, a gente enxuga a agenda da igreja para ficar à disposição de Deus para essa ministração. Porque... E aí não trata-se só de pessoas, membros que frequentam a igreja, trata-se também dos pastores que vivem esse esgotamento, esse burnout. Trata-se de líderes que estão tirando a própria vida, e o ministério não é isso. O ministério é viver a vida que Jesus nos permite e quer que a gente viva para ministrar essas pessoas, para abraçar essas pessoas. E aí... Eu sei que isso não é exclusivo do Brasil, mas os pastores, de fato, por tanta agenda cheia, por tanta coisa acontecendo, eles estão esgotados espiritualmente. E como a gente sabe, o senhor vem ministrando várias e várias nações. E aqui fica um pedido específico, de repente, para esse momento. Qual é o conselho que o senhor daria para um pastor que está com a agenda lotada e uma igreja dispersa? Que está com a igreja cheia de pessoas, mas vazia de Deus, de repente. Empty of God. Which advice would you give to this pastor who's facing this crowded church? Crowded church? Crowded church, but people are empty and he is overwhelmed. I think quality can never overcome or put above quantity. Quantity can never put above quality. Eu creio que quantidade nunca deve estar acima da qualidade. And we are facing a very tremendous pressure called popular culture. E a gente tem sofrido uma pressão muito forte chamada cultura popular, Now, cultura pop. Pastor, you made one podcast like this, and you put it online. 2 days down the road, you have 10,000 people or 20,000 people watched it. Então, por exemplo, pastora, você coloca esse podcast, publica, ao longo dos dias você tem 10 mil visualizações, 20 mil visualizações. But there is another ministry in the same town. They put it, and in less than 2 days, they have 1 million views. Aí você vê outro ministério que publica um vídeo também,
e menos de 2 dias já tem milhões de acessos. And the pressure for us is like, how can we do better? E a pressão para nós fica, como podemos fazer melhor do que eles? That is not even in the Bible. Isso nem está na Bíblia, por exemplo. The Bible says, do whatever I have given to you faithfully, and that's it. A Bíblia diz só, faça tudo que chegar na tua mão de forma com fé, né, com excelência, e pronto, tá? É isso. And I think we fail to recognize this, and we have this thinking like, if I do better, then more people will come. I think sometimes more is not necessarily good. E a gente tem esse sentimento até de competição, de achar que quanto mais pessoas a gente alcançar, mais pessoas vão ser atraídas, mas às vezes quantidade não é algo bom. But at the same time, less does not mean they are more holier also. Mas ao mesmo tempo, poucos, menos números, também não significa que esses número menor também é santo, né? Tem santidade. It goes back to the heart, you know. Isso tem a ver com o coração. And if the heart is still looking for things that's out of the will of God, you know, and we are missing the point. Yeah. Se o coração continuar preocupado com coisas que não são do Senhor, então a gente está perdendo o grande ponto, o grande foco. Né? I mean, think about this in the early church. Peter preached the gospel, and he didn't say, "Hey, how many likes I had on my first sermon?" Por exemplo, pense nisso na perspectiva da igreja primitiva. Pedro pregou o evangelho e não perguntava depois, quantos likes eu recebi aí dessa pregação, quantas curtidas. But today, the first thing we put it on Facebook or YouTube, and we ask the media team or look back and we say, how many views, you know, did we? And that's shouldn't be the case at all. Agora, hoje a gente coloca nas redes sociais e a primeira coisa que a gente faz é perguntar para o time de mídia, e aí, quantos resultados, quantos likes a gente teve, né? E não é sobre isso. The metric system of the world is popularity. O sistema, a metragem, né? O mundo mensura, a forma que o mundo mensura é a popularidade. The metric system of the kingdom of God is being faithful in what He has called us to do. Agora, a forma de mensurar, né? Pela perspectiva do reino de Deus, se você fez o que Deus te pediu para fazer. E eu acho que a gente pode resumir isso aqui, que não é sobre nós, é sobre Ele. E quando é sobre Ele, a visão tem que mudar, a visão tem que ser outra. E eu acho isso muito, muito interessante. Tudo que a gente está falando aqui, gente, o meu coração está realmente muito alegre, que é um pensamento que a gente vem desenvolvendo aqui. Se você for lá no nosso Instagram, são pedaços, você vai ver trechos dos nossos pastores pregando isso, a simplicidade, a igreja simples com sinais da igreja verdadeira, a gente buscando um avivamento, a gente deixando de fazer tantas coisas e se focando mais em fazer bem algumas coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. E essa questão da popularidade que o pastor falou é algo que não é da pessoa jurídica da igreja, é uma questão pessoal. Muitas pessoas vivem de likes, vivem de bajulação, vivem de querer ser honrada o tempo todo. E o Instagram é algo, né, nesse aspecto, até meio diabólico, né, gente? Não no sentido de que você não possa usar Instagram, mas se você entrar nessa de que as visualizações, os likes, é isso que você está buscando, então já começa a ficar bem destoado do que o reino de Deus, alguém que está em função do reino de Deus, está inserido, né, na verdade. É a ideia da gente conseguir entender que ter redes sociais, seja pessoal, seja para a igreja ou qualquer coisa, não vai além do que aquilo que Paulo disse para a gente: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu diria, se fosse hoje, se a gente fosse escrever esse versículo hoje, seria: quer postais ou não postais, façais tudo para alcançar a vida de pessoas.
para transformar a vida de pessoas. Porque às vezes você tem 1 milhão de likes, mas não edificou a vida de ninguém. E às vezes foi alguém que só viu e não curtiu, mas teve a vida transformada, como por exemplo, Yeah. as pessoas que já ligaram aqui Gente pedindo que liga ajuda. ou vem aqui depois de um podcast, depois de uma de um pregação. vídeo postado no Instagram e a gente oferecendo ajuda para essa pessoa e ela liga aqui na secretaria da igreja pedindo oração, Amém. visita a nossa igreja. Então que a gente Ou vem buscar um alimento, né? exatamente, que o Senhor nos desperte nesse momento para de fato cuidar dessas pessoas e sermos esse canal de bênção para essas pessoas também por redes sociais, né? E o nosso podcast é uma forma só da gente dar a nossa contribuição, a nossa forma aqui de servir, né? Com a vinda do Charlie aqui para a nossa igreja, que a gente desde já agradece a presença grandemente, Amém. né? Foi muito Amém. edificante. E eu queria só finalizar aqui com a última pergunta aqui. Nós falamos aqui dos sinais. E eu sinto que está vindo um grande avivamento de Deus aqui para o Brasil e para o mundo. Você sente isso também? Como que a gente pode buscar mais esses sinais? A gente sabe que a gente já vem aqui em períodos de oração aqui na nossa igreja, mas além da oração, além dessa busca, tem mais alguma coisa que você sente que a gente poderia estar fazendo nesse momento de busca de Say it avivamento? again. Do you agree that a great revival is coming to Brazil? Do you think there's something we can do to make this revival Além come? da oração. Amen. Besides prayer, besides as well as I believe we are globally in the last days of the last days before our Lord Jesus comes, you know. Eu acredito que nós estamos nos últimos dos últimos dias antes que o nosso Uau. Senhor venha And nos He's globally buscar. preparing His bride. E Ele está preparando sua noiva de forma global. Uau. And I believe the Holy Spirit is preparing the church in Brazil for His coming of His Son. E eu acredito que o Espírito Santo está preparando a sua igreja no Brasil para a vinda do Filho de Deus. The only thing we can't do is we cannot hurry it up, nor can we delay it up, but we yield every single day. Lord, I pray that you will bring your kingdom. I'm open for your arrival. Build your church. That expectation every single day. Então não há nada que nós possamos fazer para acelerar ou para reduzir, né, a velocidade dessa vinda, mas a não ser orar para que o Senhor continue trabalhando na sua igreja, edificando a sua igreja, né, e preparando ela para esse momento. Every day, do what Jesus called us to do. Fazer todos os dias o que Jesus nos chamou Preach the para fazer. gospel, Pregar o evangelho, pray, orar, disciple, disciplinar. heal, and minister to the Discipular. people. But at the Ministrar. same time, we come with an expectation. God, you will bring your kingdom. Brazil will bow before you. The King of glory will come Glória a and Deus, take glória a this Deus. nation. Amen. Então é também Deus. orar, né? E também ministrar a vida das pessoas e continuar orando para que o reino de Deus venha, né? E a nação brasileira possa se ajoelhar perante o Rei da Glória, Amen. né? E receber, para receber o Rei da Glória. I also want to really affirm what the Lord is doing in this church. It's last night in the kids, how they were on fire for the Lord. It was so beautiful. Ele também quer ressaltar o que ele tem visto, o que Deus tem feito aqui no Brasil e nas nossas igrejas, When e que ele achou muito extraordinário a forma que as crianças aqui cantando no Dia It Mundial was- do EBD Uau, estavam It tão was- alegres. It was Se você not- não viu, it- assista. It was not and the person who is editing, if you can, brother, if you can put it on the screen, on the corner, you can play that video as we are explaining what was Wow. going on. It's very Sim. important. E aí ao rapaz da mídia, ao Gabriel, para depois colocar aqui no canto um link com o vídeo Tem desse tarefa de momento. casa, Make a Biel. small Tem uma screen. tarefa de casa para Make a colocar small screen. uma pequena tela aqui It's not just jumping up and down. It's not like, oh,
Brazil won the match against Argentina, It's not that, Não era só um mero pulo naquele momento. Não era como se o pessoal estava competindo para, assim, como se quando os brasileiros competem com os argentinos, né? This is the real anointing falling on young people. Havia uma verdadeira unção sendo derramada sobre as pessoas naquele lugar. Naquele Anointing has to momento. be caught and guarded, Nos ungindo para sermos guardados por Deus mesmo. And I believe this is a beautiful thing what the Lord is doing here. Yeah. I'm Glória, very blessed. glória. Yeah. E eu creio que é uma coisa linda o que o Senhor está fazendo aqui no Brasil através da igreja, da nossa igreja. É realmente lindo de ver. É para ele. Amen. Antes de eu mostrar uma novidade aqui para você, Eric, você tem a última pergunta? Pastor, se o senhor pudesse deixar a nós brasileiros, conhecendo outras tantas nações e vivendo tudo que Deus tem feito mundo afora, se o senhor pudesse deixar para nós, principalmente aos pastores, porque eu acredito que o fluir de Deus, ele flui com princípios, e o princípio de autoridade, ele existe na Bíblia. Se o senhor pudesse deixar para nós um conselho hoje, para que a gente pudesse viver de forma intensa aquilo que nós vivemos enquanto as crianças cantavam aqui, qual é o conselho, qual é a palavra que o senhor deixaria para nós, pastores brasileiros? E da Assembleia de Deus Paulistana especificamente. Exatamente. Yeah. I think the revival starts first at home. Eu creio que o avivamento começa primeiro em casa. And Wow. if I don't see my wife and my kids are doing well, I can't see any move of God expectation outside the church. E se eu não vir que minha esposa e meus filhos estão bem, eu não vou poder ver o mover de Deus num avivamento e esperar um mover de Deus fora, na igreja, né? Somehow Western culture have separated work, family, sacred, secular, O mundo ocidental fez muito essa separação de caixinhas, né? Família, igreja, vida privada, vida secular, vida religiosa, vida secular. But then the kingdom of God doesn't look like that. Mas o reino de Deus não é dessa forma, não se parece assim. He wants to start here with us, I pray that for every single day, I pray for my children, I pray for my wife, I ask them to pray for me, because if we don't do well as a family, the family of God, we can only entertain them, but not transform them. Então, não é dessa maneira. Eu com a minha família, eu sempre oro por eles, pela minha esposa, pelos meus filhos, e peço para que eles orem por mim, né? E se a gente não tiver esse avivamento em casa, a gente não pode esperar fazer um avivamento na igreja, senão se torna apenas um entretenimento. That's Wow. why people come to church, because there is food there is pão de queijo, there is café, Pão de queijo and café will not bring revival. The Holy Spirit brings revival. Não, porque se for dessa forma, aí as pessoas vão vir para a igreja apenas pela comida, né, pelo pão de queijo, pelo café, e não pelo avivamento, efetivamente. So that's only thing I would share, Pastor. Yeah. Esse é o único conselho que eu compartilharia com você, que você One day the Holy Spirit said to me, if you are mad, if your wife is mad at you, Um dia o Espírito Santo me disse, né, se and you didn't solve this, se sua esposa está brava com você e você não resolver isso, don't ever dare to stand on the pulpit and preach. não ouse subir no púlpito e pregar. The Lord knows many days I went to my wife falling on the knees and said, please forgive me, A minha esposa sabe, e o Senhor sabe que muitas vezes eu fui até a minha esposa de joelhos, assim, implorando, por favor, me perdoa, antes de pregar. Because it's not a show. Porque aqui não é um show, não é um palco. Né? Não é It's isso. not pulling down 5 points and, oh, Gloria. It's no gimmicks, Não It's é, the presence of God.
Yeah, we are the mouthpiece of God to the people. Não é um espetáculo, não é uma apresentação que você vem com 5 pontos aqui, apresenta e faz. Não. É de fato. Nós somos de fato a nossa boca é instrumento da palavra de Deus, né? É uma coisa muito séria. So we strive for that. And sometimes it's tough, but that's where we saw the revival. That's where the blessings flow. Nós lutamos, né, por isso, não é fácil, mas é aí que o avivamento acontece e flui na igreja. Amen. Amém? Amém. Bom, eu tenho um recado para o pastor Eliseu, porque ele acabou de falar isso, eu acho que eu vou recortar. Outra tarefa para você, Biel, recorta esse pedaço e manda para o pastor Eliseu. Yeah. Brincadeira. Gente, eu estou muito arrepiada aqui, talvez o Eric já sacou aqui o porquê que a gente está nessa sensação tão boa. Porque a gente, se você for lá no Instagram, várias coisas que a gente postou tem a ver com o que a gente está falando aqui. A gente fez uma campanha recentemente de culto doméstico, para resgatar o culto doméstico, que era uma prática tão interessante, né? Que nós tínhamos e, de repente, ela sumiu, foi esquecida, né? Igual aconteceu lá na Europa, foi esquecida essa prática. E eu estou muito feliz que tudo que a gente vem falando aqui é como se o Espírito Santo tivesse assim, Amém. colocando checklist, sabe? Ó, é isso mesmo, esse aqui também, esse aqui também. Então a gente fica com o coração muito, muito aberto aqui, muito feliz para receber mais essa bênção do Senhor. Amém. E, gente, eu tenho uma novidade aqui para vocês. Nós temos aqui alguns livros do pastor Charlie. Eu falo Charlie, né, por conta da pastor Charles Vitor. Ele tem aqui alguns livros que ele está deixando conosco, se você quiser adquirir, assim, para ajudar aqui na obra. E é sobre parábolas, né? E ele até fez um pedido para nós, para a gente traduzir, ele lançar aqui em português, e eu me senti muito honrada aqui com esse pedido dele. Mas, por enquanto, a gente tem aqui a versão inglesa, em inglês, né, se você quiser adquirir. Até para aprender, né? Às vezes você está fazendo aí um curso de inglês, alguma coisa, e que é um livro voltado para a Palavra de Deus, a gente tem aqui, então, disponível. E, se Deus quiser, aí logo a gente vai estar lançando, né, se Deus permitir, uma versão aqui em português desse livro do Charles, que ele pediu para nós. Por favor, eu gostaria muito que você fizesse esse pedido pessoalmente. E a gente pode colocar também o QR Code. Outro dia. This is a very beautiful church thing. Outro dia, porque falou que Because this podcast is it's beautiful like this. Let's keep it. It's up to you. Não, eu tenho que falar, gente. O pastor Charles, ele tem um trabalho muito lindo. Ele atende quase 30 crianças lá na Índia, além dos pais, da mãe. E ele faz um trabalho muito bonito. Ele está construindo uma escola no quintal da casa dele. E ele não quer que a gente peça oferta, mas eu não posso aqui deixar de falar para você que sentiu no coração de abençoá-lo, de abençoar esse projeto dele. Eu vou dar um jeito de colocar aqui em algum lugar ou no Instagram um QR Code, alguma coisa, para que você possa ajudá-lo nessa empreitada tão bonita, né? Às vezes você não tem a chamada de ser um missionário, tal, mas você pode ajudar os missionários a fazerem esse trabalho tão lindo, que é de servir ao povo de Deus. Então, fica aí a dica, se você sentir no seu coração, oferte aqui para o nosso pastor Charlie e nesse projeto tão lindo dele. Amém. Obrigado. Antes das férias escolares, nós tivemos uma reunião de supervisão aqui. Uma semana antes de, oficialmente, em São Paulo, começar as férias escolares. E aí o pastor Eliseu reuniu todos os supervisores. Não lembro se a pastora Thaís estava junto com a gente, eu acho que não. Eu tenho quase certeza que nessa reunião ela não pôde participar. Mas ele reuniu todos os supervisores, nós fizemos um período um pouco mais estendido de oração do que todas as vezes nós fazemos.
E aí ele falou, eu estou suspendendo todos os assuntos praticamente que nós temos, vou tratar de 2. Ele tratou de um que eu honestamente não me lembro, precisa ver as atas para a gente saber qual que era. E aí ele entrou num segundo assunto. E esse assunto ele disse o seguinte, aproveitem o período das férias, chamem as esposas para conversar, chamem os filhos para que vocês passem tempo de qualidade. Nós vamos ficar 2 semanas sem ter reunião de supervisão. E eu quero que quando vocês chegarem, vocês me contem como foi a conversa que vocês tiveram com as suas famílias. Porque não vale de nada construirmos um grande império de igreja e destruirmos a nossa família. Nossa, E ele que passou lindo. isso como lição de casa. Lição de casa. Aham. Para nós, pastores supervisores, ele disse que a edificação da nossa igreja. E aí, quando ele falou de nossa igreja, ele não tratou especificamente do corpo de Cristo, mas ele falou da instituição que fazemos parte. Ele falou que a edificação da Assembleia de Deus Paulistana passa diretamente pela edificação das famílias. E os pastores que estão junto com ele não poderiam ter as suas famílias distantes ou longes, precisavam estar andando em unidade. E aí o que o pastor Charles falou para a gente aqui foi, eu me lembrei na hora desse momento que a gente teve junto com ele, e que o Senhor nos faça viver tudo isso, que a gente entenda que nós somos igreja, que nós temos família e precisamos viver esse avivamento dentro da nossa casa. Amen. Glória a Amen. Deus, Amen. glória a Deus. Então, eu queria terminar aqui com uma oração do pastor Charles, para você, internauta, que está nos acompanhando, que nos acompanhou até agora, e orar pelos internautas que estão nos assistindo. Okay. Okay. Okay, let's pray. Father, we thank you so much for this beautiful opportunity you've given us. Pai, nós te agradecemos muito por essa linda oportunidade que o Senhor nos deu. You are the Lord that can build our lives. Tu és o Senhor que pode edificar as nossas vidas. Holy Spirit, we welcome you this afternoon or evening, whatever time they're watching this podcast. Espírito Santo, nós te convidamos nesta tarde ou nesta Come noite, into their qualquer que hearts. seja o horário que vocês estiverem assistindo esse Remove podcast. every superficial things away from their hearts. Tira, Senhor, todas as questões superficiais dos corações dos ouvintes. Things that doesn't add any value into the eternal kingdom of yours. Remove those things. Coisas que não adicionam nenhum valor para o reino de Deus. Remova essas coisas, Senhor. Build your bride. Edifique sua noiva. Build your church. Edifique sua igreja. Glorify your name. E glorifique o seu nome. Establish your kingdom. Estabeleça o seu reino. Strengthen your church. Fortaleça a sua igreja. Power them with your Holy Spirit. E empodere ela com teu Espírito Santo. Anoint them with your precious anointing, Unja com tua unção preciosa, that they will be a witness in the family first and in the nations of the world. They will be a witness of your glorious gospel. eles serão testemunhas do seu evangelho glorioso. Holy Spirit, come over them. Espírito Santo, venha sobre Come eles. over your church. Venha sobre a sua igreja. We welcome you, Holy Spirit. Nós te convidamos, As Espírito even people Santo. listening now, the marriages that has been broken will be restored. Enquanto as pessoas estiverem ouvindo agora, casamentos que estão agora quebrados serão Prodigal restaurados. sons will coming back to the fathers and mothers. Filhos pródigos retornarão aos seus pais e mães. Oh Father, that the marriages that was become dry will become intimate in your ways. Casamentos que se encontram secos se tornarão casamentos íntimos na sua And presença. Father, there is no room for anything that is not from you in the family. E Pai, não há nenhum espaço para coisas que não provêm de Ti nas famílias. Yes, Lord, your revival, let it flow. Sim, Pai, o seu avivamento Flow like a river. permita que flua Flow like a river como, of life como um and rio abundance de of joy. vida. We come against the spirit of depression in Jesus' name. Nós vamos agora contra o espírito de depressão, no nome Spirit de of Jesus. apathy and sense of hopelessness in Jesus' name to be Espírito de broken. apatia e sensação de desesperança, no nome poderoso de Jesus. We pray that you will raise a group of people who will shine in the midst of darkness. Nós oramos para que o Senhor levante pessoas, um grupo de pessoas Oh. que vai brilhar no meio das trevas. We thank you, Holy Spirit. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Thank you for your presence. Te agradecemos pela sua In presença. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.
Glória a Deus. Amém. E você venha para a Paulistana viver esse novo tempo conosco. Você será muito bem-vindo aqui em nosso meio e até a próxima. Até a próxima, né, gente? In Jesus' name. Gastei Em todo Jesus- meu inglês. Em nome agora. de Jesus. Em nome de Jesus, tá vendo? Ó, pronto. Brasileiro agora. Amém. Baiano. Obrigada, gente. Valeu.